Muitas pessoas acreditam que os 10 anos antes da aposentadoria são a fase de colher os frutos de uma vida inteira de trabalho. Afinal, depois de décadas de esforço, finalmente chegou a hora de desfrutar, certo? Errado. A realidade é cruel. É justamente nesse período que a maioria das pessoas tropeça, não por falta de sorte, mas por cometer erros fatais no momento em que menos podiam se dar ao luxo de errar. Você pensa que está mais experiente, mas na verdade só está mais velho. Acha que amadureceu, mas só se acostumou com os ventos favoráveis. Quando a tempestade chega, tudo o que parecia sólido desmorona em um instante. Já vi inúmeros casos de pessoas aos 50 anos que, movidas pela ilusão de dar a volta por cima, perdem até o que haviam conquistado com tanto sacrifício. Não foi o mercado que as derrotou, mas a própria incapacidade de aceitar que aquele não era o momento de arriscar. Os 10 anos que antecedem a aposentadoria não são para provar nada a ninguém, mas para proteger o que já foi construído. Infelizmente, a maioria só entende isso aos 65, quando já é tarde demais. Lembro-me de um advogado brilhante que conheci no início da minha carreira. Aos 55 anos, ele decidiu fazer o grande negócio da sua vida. Não posso me aposentar assim, dizia. Ainda sou jovem, ainda tenho energia. Então, colocou todas as suas economias, somadas a um empréstimo bancário, em um projeto imobiliário que prometia retornos extraordinários. Em 1970, com a crise dos juros, o mercado desabou. Aos 58, ele estava falido. Não uma falência comum, mas uma dívida que o consumiu por dentro. Quando visitei, ele estava sentado em um escritório decadente, os cabelos completamente brancos. Só queria garantir um futuro melhor, murmurou. Não havia o que dizer. Naquele momento, entendi que o maior perigo antes da aposentadoria não é o mercado, mas o buraco negro da insatisfação que habita o coração humano. Quantas histórias como essa já não presenciei? Executivos, empresários, profissionais bem-sucedidos que às vésperas da aposentadoria, tomam decisões impulsivas. Não lhes falta experiência, mas excesso de confiança. Acreditam que entendem os riscos quando, na verdade, só tiveram a sorte de nunca enfrentá-los de verdade. Quando a maré vira, descobrem que nunca souberam o que era risco de fato. Ao longo da vida, aprendi uma lição fundamental. Inteligência e racionalidade não são a mesma coisa. Pessoas inteligentes calculam retornos. Pessoas racionais calculam custos. E nos 10 anos que antecedem a aposentadoria, o custo de um erro é 1000 vezes maior que qualquer ganho potencial. A pergunta que você deve se fazer não é quanto posso ganhar, mas quanto estou disposto a perder. Isso não é covardia, é lucidez. Quando jovem, você pode se dar ao luxo de errar, porque o tempo está a seu favor. Depois dos 50, cada erro pode ser irreversível. A recuperação exige tempo, e o tempo já não é mais seu aliado. Warren Buffett compara a vida a uma bola de neve. O segredo está em encontrar neve boa e uma encosta longa. Mas a maioria esquece que uma vez que a bola começa a descer, não há como fazê-la voltar. Nos últimos 10 anos antes da aposentadoria, sua missão não é acelerar a descida, mas garantir que ela não saia do controle. Já vi pessoas que trabalharam duro a vida toda, economizaram com disciplina e aos 50 e poucos anos, finalmente acumularam um patrimônio considerável. Então começam a duvidar. Assistindo às notícias, ouvindo especialistas e histórias de sucesso alheio, questionam se não foram conservadoras demais. E aí, agem. Investem em alta, se endividam e especulam. Pensam que estão multiplicando seu dinheiro quando, na verdade, estão jogando roleta russa com o próprio futuro. A decisão mais sábia que você pode tomar nesses 10 anos é não fazer nada. Não se trata de preguiça, mas de disciplina. Quando o mundo inteiro grita para você agir, conseguir ficar parado é a verdadeira sabedoria. O mercado sempre terá oportunidades, mas cada movimento tem um preço. E nessa fase da vida, você não pode arcar com o custo de decisões impensadas. Minha aversão a dívidas é tão profunda quanto minha aversão ao fogo. Cresci em uma época de crise e vi famílias inteiras perderem tudo da noite para o dia. Casas hipotecadas, poupanças evaporadas, vidas destruídas. Essas imagens nunca me deixaram. Por isso, quando vejo pessoas de 50 e poucos anos ainda se endividando para investir, só consigo pensar em uma coisa: elas confundiram ferramenta com veneno. Quando jovens, as dívidas podem ser um instrumento. Na reta final, são uma sentença. Você não tem mais tempo para corrigir erros. Conheci um homem de 56 anos que viu uma oportunidade imperdível em um fundo de tecnologia com promessas de retornos estratosféricos. Sem recursos suficientes, hipotecou a casa. É a última chance, disse. 2 anos depois, o fundo quebrou. Aos 60, ele perdeu a casa e teve que voltar a morar de aluguel.
Não foi incompetência, foi desespero. Erros amplificados na juventude podem ser absorvidos. Na maturidade, eles te esmagam. Minha filosofia sempre foi simples: prefiro perder uma oportunidade do que arriscar a destruição. E essa regra é ainda mais crucial nos 10 anos que antecedem a aposentadoria. Lembre-se, oportunidades sempre existirão, mas seu capital é único. Uma vez perdido, não volta. Quanto mais vivo, mais tenho certeza de uma coisa: a ganância é a emoção mais estúpida do ser humano. A inveja, pelo menos, traz algum prazer momentâneo. A ganância não traz nada além de sofrimento. E nessa fase da vida, ela é especialmente perigosa. Você começa a perceber que o tempo está acabando e, de repente, tudo parece urgente. Vê um colega comprando um carro novo e sente um aperto no peito. Descobre que um amigo enriqueceu na bolsa e questiona suas próprias escolhas. Ouve falar de alguém que se aposentou cedo e se pergunta: por que não eu? Esses sentimentos são o combustível das piores decisões. Lembro-me de um gerente de banco, aos 58 anos, que soube que um antigo colega havia ganhado milhões com criptomoedas. Incapaz de resistir, ele investiu tudo no pico do mercado. O resultado? Perdeu quase tudo. Não foi falta de conhecimento, mas de controle emocional. A ganância o cegou, fazendo-o esquecer seus objetivos e perseguir o sucesso alheio. Nunca invejei ninguém. Quando vejo alguém prosperar, celebro, mas não mudo minha estratégia. Cada um tem seu caminho, suas circunstâncias, suas habilidades. Você não vai enriquecer imitando os outros. Só terá sucesso se mantiver seus princípios. Nos últimos 10 anos antes da aposentadoria, o que você precisa aprender não é como ganhar mais, mas como não se deixar influenciar pelo sucesso dos outros. Quando conseguir olhar alguém enriquecendo e permanecer em paz, terá vencido. Porque não será mais escravo das emoções, mas guiado pela razão. Já vi pessoas que acumularam fortunas, mas negligenciaram a saúde. Acreditavam que o dinheiro resolveria tudo, até que se viram deitadas em um leito de hospital, descobrindo que nenhum cheque compra saúde. Nos 10 anos que antecedem a aposentadoria, nada é mais importante que o bem-estar. Sem saúde, todo o dinheiro do mundo não tem valor. Conheci um empresário bem-sucedido que, aos 55 anos, viu sua empresa abrir capital. Tornou-se milionário da noite para o dia, mas trabalhava 16 horas por dia, sob pressão constante. Aos 59, sofreu um infarto. Sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Agora tenho dinheiro, disse, mas não tenho saúde para aproveitá-lo. A resposta era óbvia: ele havia invertido as prioridades. Saúde não é algo para se pensar na aposentadoria, mas um investimento que deve ser feito agora. Minha rotina sempre foi simples: dormir cedo, acordar cedo, alimentação equilibrada, moderação em tudo, exercícios físicos e controle emocional. Pode parecer chato, mas foi isso que me permitiu chegar aos 99 anos com a mente lúcida. Muitos me perguntam qual é o segredo da longevidade. Não há segredo, apenas hábitos. O problema é que a maioria das pessoas não consegue mantê-los. Comem mal, dormem pouco, vivem estressadas e depois esperam que remédios e cirurgias salvem suas vidas. O corpo não é uma máquina. Não dá para explorá-lo indefinidamente. Nos últimos 10 anos antes da aposentadoria, coloque a saúde em primeiro lugar. Sem ela, cada centavo que você ganhou se torna inútil. Ao longo da vida, vi inúmeros produtos de investimento complexos, todos prometendo retornos altos com riscos baixos. Nunca toquei em nenhum deles. Porque quando você não entende algo, esse é o sinal mais claro de perigo. Nessa fase, sua carteira de investimentos deve se tornar cada vez mais simples, não mais complicada. Coisas complexas geram ansiedade, insônia e decisões erradas. Conheci um homem que, aos 60 anos, investiu em uma série de produtos financeiros estruturados. O vendedor garantiu que eram projetados para ganhar em qualquer cenário. Parecia perfeito, não é? Até que o mercado oscilou. Ele não entendia os relatórios, não sabia se estava ganhando ou perdendo, se deveria manter ou vender. A incerteza o consumiu. No final, desistiu e saiu no pior momento. Achei que complexidade significava profissionalismo, disse. Mas era só uma cortina de fumaça para esconder os riscos. Aprendeu da pior forma. No mundo dos investimentos, simples sempre vence o complexo. Warren Buffett e eu gostamos de empresas fáceis de entender. Coca-Cola vende refrigerantes, Gillette vende lâminas. Negócios que até uma criança entende. Não precisamos de modelos complicados ou previsões mirabolantes. Sabemos que as pessoas sempre vão beber refrigerante e se barbear. Nos últimos 10 anos antes da aposentadoria, sua carteira deve ser tão simples que você consiga explicá-la ao seu neto. Se não conseguir, não invista. Simplicidade não é ignorância, é sabedoria.
Ela permite que você mantenha a calma em meio ao caos e a frieza diante das oscilações do mercado. O tempo é seu último aliado. Nos 10 anos que antecedem a aposentadoria, ele se torna um paradoxo. Por um lado, você não tem mais tempo para se recuperar de erros. Por outro, ainda tem tempo suficiente para que os juros compostos trabalhem a seu favor. A questão é como usá-lo. Nesse período, conheci 2 tipos de pessoas. As primeiras, movidas pela ansiedade, começam a perseguir retornos rápidos e acabam perdendo tudo o que construíram. As segundas, mais prudentes, mantêm a estratégia de longo prazo e deixam o tempo trabalhar a seu favor. 10 anos depois, as primeiras amaldiçoam a sorte. As segundas desfrutam uma velhice tranquila. A diferença não está na inteligência, mas na mentalidade. O tempo é seu último amigo, mas você não pode abusar dele. Não espere que nos últimos 10 anos, a sorte ou a ousadia resolvam seus problemas. Isso não é investimento, é apostar tudo em uma cartada. O que você deve fazer é manter seus princípios e deixar o tempo continuar trabalhando por você. Costumo dizer que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, mas eles precisam de 2 coisas: tempo e consistência. Nos últimos 10 anos antes da aposentadoria, você ainda tem tempo, mas não pode deixar que decisões impulsivas interrompam o processo. Cada escolha emocional pode destruir anos de crescimento. Portanto, seja firme. Não se deixe levar pelo barulho do mercado, pela inveja do sucesso alheio ou pela ganância. O tempo provará que aqueles que perseveram até o fim são os verdadeiros vencedores. A preparação para a aposentadoria não é apenas uma questão financeira, mas, acima de tudo, psicológica. Você está pronto para abrir mão do trabalho? Para aceitar que não é mais jovem? Para enfrentar uma vida sem a identidade profissional que o definiu por décadas? Essas perguntas são mais importantes do que o tamanho da sua poupança. Já vi muitas pessoas que, após se aposentarem, não sabiam o que fazer. Sentiam-se vazias, perdidas, sem propósito. Porque passaram a vida inteira trabalhando e nunca pensaram em como seria viver sem o trabalho. Nos 10 anos que antecedem a aposentadoria, comece a cultivar hobbies, interesses, atividades que deem sentido à sua vida, leitura, esportes, viagens, aprender algo novo. Isso tornará sua aposentadoria muito mais rica. Nunca me aposentei de verdade, porque meu maior prazer sempre foi pensar, ler e escrever. Posso passar dias inteiros em meu escritório, imerso em reflexões, e isso me traz felicidade e lucidez. Mas nem todos são como eu. Algumas pessoas precisam de mais interação social, outras de mais movimento. O importante é encontrar, antes da aposentadoria, aquilo que lhe traz alegria, porque depois você terá muito tempo livre. Se não souber como usá-lo, esse tempo se tornará um fardo. Já acompanhei casos de pessoas que, após se aposentarem, entraram em depressão, porque perderam a identidade que o trabalho lhes dava. Passaram a vida provando seu valor através do trabalho, e sem ele não sabiam mais quem eram. Isso é trágico. Seu valor não deve ser definido pelo que você faz, mas por quem você é, um ser pensante, com emoções, relações e histórias. Nos últimos 10 anos antes da aposentadoria, aprenda a se ver além do trabalho. Aos 99 anos, já vi inúmeras pessoas acumularem fortunas, mas poucas entenderem o verdadeiro significado da riqueza. Riqueza não é um número na conta bancária, um carro de luxo ou uma mansão. Riqueza é liberdade. Liberdade para fazer o que quiser, para recusar o que não quer, para escolher com quem estar e como viver cada dia. Esse é o verdadeiro valor do dinheiro. A maioria, porém, persegue a riqueza e acaba perdendo a liberdade. Sacrificam a saúde e a família, a felicidade em nome de mais dinheiro. No final, tem muito, mas não tem nada. Nos 10 anos que antecedem a aposentadoria, pergunte-se: o que estou buscando, afinal? Se a resposta for mais dinheiro, você nunca estará satisfeito, porque o desejo humano é insaciável. Sempre vai querer mais. Mas se a resposta for liberdade, talvez descubra que já tem o suficiente. Conheci um professor aposentado que não tinha muito dinheiro, mas vivia feliz. Acordava cedo, caminhava, lia, passava as tardes com os amigos. Não precisava de viagens luxuosas ou roupas caras. Só queria uma vida simples. Não sou rico, disse, mas sou livre. Respondi que ele era, sim, um homem rico. Porque a verdadeira riqueza não está em quanto você tem, mas em quanto precisa. Quando suas necessidades são poucas, você conquista a maior liberdade de todas. Nos últimos 10 anos antes da aposentadoria, aprenda a desejar menos. Pode parecer simples, mas a maioria não consegue. Porque passamos a vida sendo moldados pela publicidade, pelas expectativas sociais, pelo que os outros têm. Achamos que precisamos de casas maiores, carros mais caros, uma vida mais glamurosa. Mas não precisamos.
Fomos condicionados a acreditar nisso. A verdadeira sabedoria está em enxergar essa ilusão e escolher a simplicidade. Se me pedissem para resumir em uma frase o que fazer nos 10 anos antes da aposentadoria, eu diria: cuide do que já tem, em vez de correr atrás do que não tem. Parece conservador, mas pode salvar sua vida. Já vi muita gente arriscar tudo nessa fase e perder tudo. Não foi o mercado que os derrotou, mas a própria ganância e o medo. Nesses 10 anos, lembre-se de algumas regras simples. Primeiro, não se endivide. Nenhuma forma de dívida é aceitável, porque você não pode arcar com as consequências. Segundo, não compre na alta. Não mude seus planos só porque alguém está ganhando dinheiro. Terceiro, simplifique seus investimentos. Eles devem ser tão claros que você consiga dormir tranquilo. Quarto, não se deixe abalar pelas oscilações do mercado. Elas são normais. Quinto, cuide da saúde. Ela vale mais que qualquer investimento. Sexto, desenvolva hobbies. Prepare-se para uma vida sem trabalho. Sétimo, valorize as relações. Família e amigos são mais importantes que o dinheiro. Não sacrifique o que realmente importa em nome de mais riqueza. Esses princípios podem parecer óbvios, mas são eles que garantirão uma transição tranquila para a aposentadoria. Já vi gente